Fala da prestação de contas do ano de 2022. Nós, todo ano, nossa gestão já disponibiliza já com antecedência um jornalzinho de forma virtual. Provavelmente você já deve ter recebido uns grupos aí há 3 a 4 semanas atrás. A gente já manda justamente para ter esse tempo, esse prazo para vocês fazerem a análise. E aí agora eu vou abrir para alguma pergunta que alguém tem aí com relação a isso, a prestação, para que eu já possa responder. Depois eu vou falar um pouquinho do trabalho que o sindicato vem fazendo, principalmente com o recurso, né, que a gente utilizou no ano passado. Alguém aí já tem alguma dúvida aí? Sr. Bertolo, alguma dúvida, Sr. Bertolo? Já respondeu? Está 100%. Verifiquei aí, olhei, não fiz nenhuma observação. Está ok. Hoje a gente já está com mais de 3,5. Apesar do ano passado já ter sido previsto que a gente ia gastar mais do que ia arrecadar, porque o ano passado era um ano de eleição, luta contra a privatização, então a gente já gastou não, né? A gente investiu mais do que a gente recolheu, mas isso já estava tudo dentro do orçamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, que nós, aqui tem, nosso foco aqui hoje era aposentado e o pessoal daqui perto, que está contratado na Petrobras, são representados por nós. Eu vou tentar focar um pouco em cima disso. O pessoal aposentado, nós brigamos muito no ano passado para que a Petrobras continuasse pública, para a gente conseguir que esse ano a gente voltasse a ter as melhorias, que vão abranger tanto os próprios quanto os contratados, mas especificamente os aposentados. Nosso trabalho é que esse ano a gente consiga, mas não é que a gente consiga, né? Que a gente vai ter uma abertura muito melhor para discutir 3 pontos esse ano, que é a MS, que aí engloba tudo. O retorno tem ela para ser gestão própria, para voltar para o 70/30, engloba tudo. Todas essas melhorias são 3 bandeiras para os próprios 3. É a MS, é a PEPS, que a gente sabe dos déficits, né? E tinha esse aporte em 2016 da Petrobras, e quando o golpe veio, o Temer assumiu, ele distribuiu os dividendos. A gente sabe que tem essa abertura, que a gente espera que consiga. E a luta contra as privatizações, né? Porque quanto mais privado menos direito a gente tem, né? Eles sempre vão tirando. Por que a gente vai brigar por Previdência? Porque Previdência é custo para quem vai comprar. Por que a gente vai brigar por plano de saúde? É custo para quem vai comprar. O que acontece é o que acontece hoje com a Kempetro e outras empresas. Aí vocês perguntam assim, mas pô, o que vocês estão fazendo por nós? O Sindipetro, ele entende, aí já vindo para Kempetro, o Sindipetro ele entende que não adianta eu brigar hoje pelo contrato de vocês. Não é que a gente não briga, vocês têm um legal que é um excelente negociador, e eu falo para vocês, o que dá para tirar da empresa, e ele sabe que dá, porque quando ele senta, ele conversa, ele sabe, ele vai tirar. Isso eu posso falar para vocês. Quando ele falar assim, gente, realmente é aqui, realmente, mesmo fazendo greve, que for, ele tem conhecimento dos contratos, ele sabe de tudo. O que nós, do Sindipetro, estamos fazendo? Nós entendemos que desde 2016, quando entrou a lei das estatais, piorou muito a condição de vocês. Por que piorou? Antigamente, a Petrobras e as empresas, principalmente as estatais, não vou falar da Petrobras, o que acontecia com elas? A Petrobras ia botar um contrato na rua, ela sabia que o contrato era 5 milhões. Ela já tem estimativa de custo, ela tem um saque. Ela bota lá, ela roda, ela já sabe quanto que vai ser o custo. Ela já tem a estimativa de custo dela. Aí o que acontecia? A empresa A dava 8 milhões, a empresa B 7, uma dava 4, outra dava 5. Quem dava de 5 para baixo, ela descartava.
Quem dava de 5 para baixo, ela descartava e pronto. Porque ela sabia que aquelas empresas não tinham condição de cumprir. Só que depois da lei das estatais, não. Depois da lei das estatais, eles conseguiram colocar o que eles sempre queriam, que é o quê? O contrato com o menor preço. Aí o menor preço, ele vai dar menos de 5 milhões, ele vai dar 1, 2, 3 milhões, e a Petrobras sabe que não vai cumprir, e mesmo assim aceita. Ainda assim tem alguns dispositivos que ela consegue não aceitar. Só que esses dispositivos são difíceis, quem está na contratação não quer se indispor, e mesmo assim quando faz, as empresas ainda entram na justiça e conseguem derrubar algumas vezes. Então assim, hoje, o que o Sindipetro, junto com a Federação Única dos Petroleiros, está fazendo? A gente quer mudar a lei das estatais. Por quê? Porque aí a gente volta e até tenta melhorar para voltar a ter uma condição digna, para voltar a ter um plano de saúde para o trabalhador e para os familiares. Cara, eu trabalho embarcado numa plataforma. Tem plataforma que contratado tem plano de saúde só para ele quando ele está embarcado, cara. Nem quando o cara está de folga. Quando o cara estiver trabalhando, ele tem, se ele não tiver, ele não tem. Então assim, a gente sabe que infelizmente os contratos quando eles vêm, a maioria das vezes eles ganham dinheiro em cima de quê? Da mão de obra. A maioria dos contratos vem de mão de obra, infelizmente. Tem alguns que vêm de máquina e tudo, equipamentos, tem, mas a grande maioria é mão de obra. Aí a mão de obra vai ganhar em cima de quem? Em cima da gente trabalhador, cara. Aí a gente fica aí, brigando por miséria às vezes, sendo que a gente podia estar aí, está na Petrobras, que a Petrobras faturou em 2021 100 bilhões e o ano passado vai faturar mais de 200 e vai distribuir 200. Só para adicionar algo que o Alex falou que é importante, e fazendo referência a um livro também, que o Reinaldo conhece, que é A Faca e o Punhal. Atualmente, o Reinaldo trabalha muito entre a faca e o punhal. Eu queria dar o exemplo para vocês de uma empresa como a Elf. A Elf ela quebrou recentemente. E muitos trabalhadores foram mandados embora. Então a gente trabalha muito nesse limite. No que a gente pode avançar sem o que adoecer a empresa, porque se a empresa adoecer, quem paga o pato é o trabalhador, infelizmente, por conta dessa questão que ele está falando da lei das estatais. Então a gente tem vários campos de luta. Um dos campos de luta é conseguir uma boa negociação para manter a empresa saudável nesse processo e que vocês não sejam mais prejudicados ainda. E o segundo processo é no campo político, onde a gente tem que fazer lobby para alterar leis estatais, para que a gente possa ter contratos robustos, e nesses contratos robustos a gente tem o quê? De fato, uma melhoria salarial para vocês, a gente tem um plano de saúde novo para a família, um plano de previdência, Então, são esses campos de luta que a gente tem feito. É difícil explicar isso para vocês entenderem muitas vezes como que o Reinaldo e a Patrícia ficam nessa coisa do punhal deles, porque não é fácil não, cara. Só isso só. Tá? Não, claro, o trabalho que o Reinaldo e a Patrícia fazem, cara, é muito difícil. E eu sei que no final da negociação, sempre tem a galera que fala assim, mas podia ter ido mais. É aquela história que o Wallace falou, às vezes a gente pode ir até mais, só que a empresa não se sustenta. É o que eu falei, a grande maioria delas dá o preço abaixo do mínimo, cara. Aí eles ficam nesse choro e a gente fica sofrendo com isso. Só para dar uma correção, é a cruz do punhal. Aqui vale a pena ler isso, tá? A cruz do punhal. Seja em Alagoas, Rio Grande do Norte, ganham lá um salário mínimo. Chegaram a ganhar mais de 10 mil reais, né? Muito mais. Então, os aposentados, por exemplo, e aí cada um, nos últimos 7 anos, eu gosto de colocar 7 anos, eu acho que desde 27 anos. Tudo que veio acontecendo na Petrobras veio para beneficiar o mercado, né, os acionistas e os grandes empresários, principalmente os empresários pilantras, que a maioria das boas empresas elas deixaram de prestar serviço para a Petrobras, porque a boa empresa acha que é importante dar um plano de saúde para a família, a boa empresa acha que é importante pagar um piso razoável, a boa empresa, a maioria das boas empresas, ela acha o recurso humano é importante. Eu conversei com vários diretores de empresas de contratos que foram findando, onde eles falaram assim, cara, nós não vamos mais participar da Petrobras, porque esse preço que estão colocando ali, para mim, a empresa não é interessante.
eu vou ter um péssimo pessoal, vou ter muita dor de cabeça. Então, assim, o que a Petrobras fez? Ela varreu as duas empresas e sobrou só as empresas de última categoria, digamos assim, para não recrutar corretamente. E qual é o reflexo disso? Como foi colocado aqui no Reinaldo, desculpa até que está apurado, é uma coisa importante de ser colocada, que é o que a gente sempre vai priorizar, é o ambiente seguro. O ambiente seguro ele vem não somente com salário, ele também vem com condições de trabalho, condições aceitáveis, condições seguras de trabalho. E o que a gente tem visto dentro das empresas especializadas, à medida que a gente tem a quebra, esse corte para baixo agora, é o aumento dos acidentes. Eu mesmo participo de baixo, pensando em investigação de acidentes, e é impressionante os acidentes que ocorrem dentro do setor privado, onde é um profundo despreparo não desse trabalhador. O trabalhador, a gente tem que entender uma coisa, esse trabalhador ele não é desqualificado. Esse trabalhador ele é colocado sob condições inseguras. Isso que é o mais grave. São acidentes que a gente sabe que o trabalhador é qualificado. Pô, o cara tem qualificação. E ele é colocado sob condições inseguras por quê? Primeiro porque o trabalhador precisa daquele emprego. Segundo, que o empregador sabe que precisa daquele emprego. Então o que ele vai fazer? Cara, eu quero lucrar e você sair. Se você não fizer, você vai embora. Aconteceu recentemente aí, né? A gente tem o caso de uma pessoa que se acidentou e foi demitida no EFAL. Infelizmente. Então ficou ruim para o terceirizado, né? Ficou ruim para o terceirizado, ficou ruim para o próprio, né? Ficou ruim para o próprio, que perdeu muitas coisas também. Ficou péssimo para os aposentados, igual o seu Carlos, que está aqui hoje, o Hélio, os outros. Tipo assim, primeira meta, a empresa ela reduziu, né? Inventou um déficit lá para poder reduzir o valor da aposentadoria, né, dos aposentados, o valor da sua renda ali. Enquanto isso, ela triplicou o valor do lucro acionista. A Petrobras, ela saiu de uma empresa que tinha um nível 20 bilhões para 200, então, maior do que todas as empresas. E o reflexo disso é o plano de saúde dos próprios e dos próprios aposentados, uma dificuldade de usar. Por exemplo, hoje em São Mateus, às vezes nós temos o melhor plano de saúde, que é o ANS Petrobras, que depois virou Saúde Petrobras, mas hoje não tem praticamente um lugar médico nenhum em São Mateus que quer atender, porque inclusive virou uma empresa caloteira, que não paga. Essa é a realidade. Os médicos dizem lá, cara, Saúde Petrobras não adianta, porque eles não pagam. Então assim, quando não paga o serviço, a pessoa deixa de usar, aí claro que dá lucro. E dá lucro para quem? Para meros acionistas internacionais. E não se engane, que aí tem uma outra coisa que a maioria, a mídia também não reflete, não fala isso, né? Quando deu 200 bilhões de lucro, que foi dividido 100 bilhões para os acionistas privados, 100 bilhões ficou no cofre do governo. 100 bilhões da renda ficou no cofre do governo, que entra inclusive fora do orçamento, e foi todo usado no orçamento secreto. Um pouquinho mais, né? 51% fica no cofre do governo. 51%. É importante que você coloque ali, porque fruto da privatização, o Paulo Guedes, é exatamente fazer um repasse para o mercado. O mercado vender a plataforma, vender a plataforma lá de saúde. Cara, vendeu a plataforma por um custo de 10 dias de produção. Isso aí. Então nós temos aposentados ruins, perdendo, funcionário da ativa perdendo, terceirizado perdendo, as empresas sérias perdendo, e só quem ganhou com isso são os amigos do Paulo Guedes na época da privatização. Lembrando que todas as empresas que compraram, a grande maioria delas, principalmente a 3R, todas elas têm um BTG Pactual, que é o banco, como um dos sócios majoritários. E levou o diretor, o ex-presidente da Petrobras, que botou para vender, depois virou o diretor das empresas, o próprio Castelo Branco, hoje é o diretor da empresa que comprou. Então, pessoal, essa assembleia de hoje, eu estou, o Alas falou aqui sobre o terceirizado, que eu fico na batalha aí, mas ainda não sou responsável pela secretaria, né? A Patrícia jogaram ela lá para o Rio para poder cuidar das mulheres da FUC, então eu já fico com o Noel aí. Ainda respondo financeiro. Então eu peguei há 3 anos atrás a Secretaria Financeira, que não é não é coisa dos meus sonhos, mas foi uma conjuntura na época para poder a gente formar a chave, eu vim para a Secretaria Financeira, mas como o Alex falou, nossos números, apesar de toda a luta,
eles são intactos, porque a entidade funciona assim, eu não pago nada sozinho, então tem eu, o Rodrigo Silva ou o Otto, que seja de assinatura, e nós contratamos uma auditoria externa. Uma auditoria externa que passou todas as nossas contas. Nós contratamos também a nossa contadora, que trabalhava no escritório de contabilidade anterior, e a Rayane, tipo assim, ela é extremamente rigorosa em todas as contas, em todos os recibos, em tudo que estiver faltando. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade, tanto para os aposentados como para você, para dizer o seguinte: o dinheiro não sou eu que decido onde que gasta, é a diretoria nas reuniões, e tudo que é aprovado na diretoria é pago conforme a Rayane e os diretores avaliam depois lá. Então, pode se sentir seguro. Primeiro pessoa, depois é. Só uma falazinha ali. Já encerra a minha participação também. A esse clima de terror que a gente viveu com os alunos do tempo. Houve como um empenho dos oprimidos, um clamor sem fim de mudança desse governo que ninguém aguentava mais. Isso aí. Graças a Deus, o empenho do sindicato, das associações, o movimento da Igreja Católica que eu milito a nível de Brasil, que fez um trabalho fantástico no Nordeste, com todo o dinheiro que foi derramado, que foi mandado para lá, dinheiro vivo em avião, para distribuir lá. O pessoal pegou o dinheiro e votou em Lula. Agora, não basta, o Lula já declarou, mais uma vez, pela terceira vez, não basta imaginar que está tudo resolvido. Hoje aqui, eu imaginei que tivesse pelo menos 30, 40 pessoas na Assembleia aqui hoje. Então, muita gente pensa que está resolvido, não precisa mais. Engano. É preciso mobilizar, é preciso de cobrança, é preciso estar junto ali. Não basta só com a eleição, não. A gente conseguiu vitória na primeira etapa do processo. Agora, reconstruir o que foi destruído vai demorar muito tempo. A fala do Lula é muito clara. Ele fala o seguinte: não foi o que a gente ganhou que vocês vão ter tudo que vocês querem, não. Primeiro, que eu não consigo dar tudo que vocês querem. Segundo, tudo, às vezes até o que eu quero dar, o mercado não quer deixar. Então, vocês vão ter que fazer assembleia, vocês vão ter que fazer greve. Não vai ter nada fácil, não. A diferença desse governo para o outro é que agora a gente tem diálogo. É isso. Antes a gente não tinha. Me contempla um pouco a minha fala. Mas olha bem aqui, nós estamos aqui em 9 diretores hoje, até agora. 9 hoje. Nós temos aposentado. Seu carro, dois. É a diretoria. É que não é diretor, só ele. Primeiro seu carro. Primerizado tem quantos aqui? Primerizado. Nenhum. Primerizado. Tem nós temos uns 12, 14. Veja bem, é o que Reinaldo falou um pouco e o que o Bertone falou. A gente busca isso aqui, todo dia, toda hora, com vontade. Eu estou me vendo na pele de Reinaldo e de Patrícia, que eu saí às 5 horas para ir lá em Regina, fazer uma assembleia. Aí chega lá, a sonda está lá com 15, 20 pessoas, vem 4 fazer assembleia. Parece que tem medo. Quando vai lá pedir um emprego, tem medo? Aí o cara fala só, vou te mandar trabalhar. Aí você fala, tal, mas tem um sindicato que te representa, tal. Aí o cara entra na empresa, né? É o caso agora da Ciclete, se tem alguém aqui da Ciclete, não tem ninguém. Tem um cara aí aterrorizando os empregados. Isso aí. O chefão que ia trabalhar com a gente. Você apresenta um currículo de um cara que tem curso disso, eu tenho uns 50 currículos, porque eu tô hoje tomando cerveja com o Cadu, com o Gustavo, com o Dalmo, com o Timbuíba, que as pessoas conhecem aqui, mas tem Laércio lá travando. Olha, esse cara aqui é excelente, eletricista, escumetista, conhece o campo, conhece tudo aí. Aí Laércio vai lá e olha, esse cara lá atrás, ele tem um probleminha comigo, aí trava a pessoa. Isso aí. Né? Então, os próprios gestores da Ciclete, né? Que a gente pode até falar dessa empresa aqui. Já era onde ela queria. Nordeste, que estava sendo dizimado, é grande. O deputado para caramba, tem senador para caramba. Já está brigando para levar recurso para lá. O que a gente viu, se a gente deixasse, o Sindipetro deixar, sabe o que vai acontecer? A UTG está quase fechando, a UTG Sul também. Só vai sobrar as duas plataformas. Como que tem lá, aqui o TNC está quase vendido.
Então o que nós estamos fazendo? Brigando pelo TNC, brigando pela Rota 4, que é uma interligação que vai fazer no mar entre o Rio de Janeiro e Vitória, que a gente consegue trazer gás de Santos, consegue reviver o TG Sul, consegue reviver o TGC, consegue fazer uma fábrica de fertilizantes em Linhares, ou talvez aqui em São Mateus, quem sabe. E isso vai gerar muito emprego, muita renda para nós trabalhadores, cara. A Petrobras chegou, antes da Lava Jato, a botar por ano aqui, só de salário, massa salarial entre próprios e terceiros, 1 bilhão. Hoje não chega a 200 milhões. Isso tudo impacta em tudo, no comércio, nos aluguéis, nos imóveis, impacta em tudo. O nível de industrialização desde 2016, quando foi o golpe, até 2022, o Espírito Santo, ele regrediu 45% no nível de industrialização. As indústrias saíram daqui, a Petrobras parou de investir, ela botou do Estado, tem outras empresas sim, mas ela botou do Estado, não botou recurso aqui. Então, o sindicato está fazendo muito além do trabalho sindical. Ele está fazendo um trabalho muito maior, que é o trabalho político. Para defender o trabalhador. No final das contas, é para defender o trabalhador. Mas a gente não está só. Exatamente. E a gente não está deixando de fazer isso. Se você olhar aí, obrigado, Petroleira, gastou 300 mil ano passado. Concluindo que a gente levou, gastou foi para Brasília. Então, lá em Brasília, a Transpetro foi isso aqui de ser privatizado. Toda a Transpetro no Brasil. Foi isso aqui, ó. Isso. Foi isso de ser privatizado. E era margem de desemprego para todo mundo. Então é isso. O investimento no gás, na gasolina, distribuiu muita cesta básica na pandemia também. Muita cesta básica na pandemia. O sindicato investiu muito em comunicação, foi o que nos ajudou muito. A gente trabalhava muito, mas as pessoas não conseguiam enxergar o trabalho que era feito, porque não tinha uma comunicação adequada. Hoje vocês devem ter visto aí muitos vídeos, você deve ter recebido no WhatsApp muitos vídeos de pessoas, influencers, falando muito bem da Petrobras de dialeto. Não sei se receberam, Filho do Céu, Esquema Grata, tinha uns 20 aí. Vocês devem ter recebido, já devem ter visto no Instagram. Foram todos os influencers que nós contratamos para furar a bolha. Porque não adianta muitas vezes eu vou falar da Petrobras, eu sou funcionário da Petrobras, para assim, não, pô, ele está defendendo o salário dele, o emprego dele. Não consegue ver o macro, não consegue ver os empregos, não consegue ver os investimentos. Eu defendo o emprego, é óbvio que eu defendo. Mas aqui, nós no Sindicato, nós defendemos muito mais o que os trabalhadores precisam. O que os trabalhadores precisam hoje? Emprego e renda com dignidade. É isso. E para isso a gente precisa de investimento. E é o trabalho que esse ano a gente vai ter. Que é o mais pesado esse ano, vai ser conseguir negociar esses investimentos para fazer para o Estado. E vai ter muita obra que financeiramente os caras vão falar que não é vantagem, mas para o Estado é vantagem. Pode ser que tenha um custo elevado, mas vai gerar muito emprego e renda. Igual o Lula falava antes. Vou construir plataforma na China para quê? Sei lá, 1,5 bilhão. Eu posso construir a 2 aqui, mas aqui eu vou gerar emprego, vou gerar renda, vou gerar imposto, vou gerar tudo, vou gerar toda uma cadeia. É isso. E é isso que a gente quer. É isso que o Sindicato vem fazendo com o dinheiro da categoria. É isso. Beleza? Se alguém tem mais alguma dúvida, Parabéns, perguntas, pode falar aí. O Wallace. Pode botar para votar, porque eu já votei. Já? No TNC, eu não preciso votar não. Então tá bom. Eu já... Contas, O sindicato. Não? abstém. As abstenções? Não aprovado por unanimidade. Por unanimidade. Beleza.